Trabalho de História da Comunicação. Radionovela. Grupo: Alan, Alexandre, Anderson, Carlos, Valdir, João, William, Alisson. Tema: a origem do papel. A pior das loucuras. Em 1797, no Mar do Caribe, ilha de São Domingos, a lua ilumina a noite fria de Porto Príncipe. Na perimetral do exército da cidade, em uma trilha de terra batida, local onde os militares faziam a ronda, 2 militares estavam em sua última ronda da noite. Um soldado antigo chamado Henri Christophe e um sargento Jean-Jacques Dessalines, atentos, caminhavam um ao lado do outro quando Christophe indaga seu sargento. Sargento Jacques, fale-me mais sobre a França. Na França, quando moço, eu gostava muitíssimo de prestigiar os teatros de François Marie, mais conhecido como Voltaire. Ele tinha várias peças e muitos jovens assistiam. Enquanto o sargento falava, um soldado da enfermaria do batalhão veio de dentro do aquartelamento correndo e falou: Sargento, permissão. Diga, meu rapaz. Na enfermaria do quartel estão chegando muitos doentes, desde o início da noite. No início, achamos que era apenas um louco que estava machucado, mas logo percebemos que é algo mais grave e está se espalhando depressa. E um soldado enfermeiro foi mordido e pegou a doença em questão de minutos. Mordido? Como assim mordido? Esses doentes estão descontrolados. Eles mordem qualquer pessoa e andam devagar e têm aparência de cansados. As coisas estão saindo do controle. Soldado Christopher, quero que você mantenha o posto e fique atento. Dentro de 50 minutos eu volto. Sim, senhor. Então o sargento e o soldado informante subiram para a enfermaria do batalhão. Chegando lá, o sargento foi direto para a enfermaria e ficou boquiaberto quando viu a porta da enfermaria com um buraco do tamanho de uma pessoa, que fora feita de forma bruta, marcas de sangue e pedaços de carne necrosada nas farpas da porta de madeira e pegadas de sangue que seguiam em uma direção. Um pedaço de caibro, segurando as maçanetas da porta do lado de fora, ajudava o sargento a interpretar a cena que ocorrera. Desembanhou sua espada e devagar foi entrando na enfermaria pelo buraco na porta. A instalação estava em uma situação caótica. Ouviu gruídos na penúltima sala do corredor dos pacientes. Foi até a porta e se deparou com uma situação assustadora. Em uma cama, presa por tiras de couro nos pés e nas mãos, se retorcia de um lado para o outro um paciente, com metade do rosto necrosado, feridas por toda a pele, mas parecia não sangrar. O sangue estava coagulado no paciente ainda vivo. O sargento tentou se comunicar com o paciente. Ei, você está bem? O que aconteceu aqui? O paciente não respondia e parecia não entender uma só palavra. Então o sargento Jacques se aproximou do paciente e desamarrou uma de suas mãos. O paciente logo agarrou o sargento e tentou mordê-lo. O sargento se soltou e avisou: Eu vou soltar sua outra mão, mas se tentar me morder de novo, eu vou te atacar. Soltou a outra mão do paciente, que logo agarrou e com mais força tentou mordê-lo. Mas com um gesto enérgico, o sargento deu uma cotovelada no paciente de forma que soltou, sem pensar duas vezes. O sargento empalou a espada no ombro do paciente, mas o doente reagiu como se nada tivesse acontecido. O sargento golpeou mais 2 vezes e com a espada cortou as tiras de couro que prendiam seus pés e tomou distância. O monstro levantou da cama como se não tivesse sido ferido e levantou os braços em direção ao sargento, que com movimentos rápidos cortou os 2 braços e uma das pernas do monstro. Ainda assim, o monstro se arrastava para tentar morder o sargento. Foi quando o sargento decidiu acabar logo com isso e cortou a cabeça. Porém, o morto-vivo continuava a abrir e fechar a boca e ainda mexia os olhos. O sargento teve noção da gravidade da situação. Com um último golpe, o sargento empalou a espada no crânio do morto-vivo, que logo parou de se mexer. O sargento correu para fora, seguindo a trilha de passos de sangue que ia direto para o alojamento, onde mais de 100 soldados dormiam. Chegando perto do alojamento, o sargento ouviu gritos de soldados e barulhos. Seu coração já disparou e, correndo, abriu a porta e pôde contemplar uma carnificina feita pelos mortos-vivos, arrancando pedaços dos soldados ainda dormindo. Indiferente, o sargento virou as costas e foi para o alojamento dos sargentos. Chegando lá,
viu que um foi infectado e o outro já morto estava sendo devorado pelo infectado. Com um único golpe, o sargento fatiou a cabeça de seu amigo infectado e o aquartelamento foi dominado. Então foi em seu armário onde estava sua mochila com os equipamentos de sobrevivência, equipou e correu para a perimetral. Chegando lá, falou: Rápido, rápido, Cristo! Pegue todo o seu equipamento na guarita e vamos para o posto de Dumai. O que aconteceu, sargento? No caminho eu te explico. E no caminho, o sargento explicava e orientava o garoto. Todo o nosso enquartelamento foi dominado. Eu quero mobilizar forças para conter essa epidemia antes que cresça mais. Saindo da cidade, os primeiros raios do sol animavam a equipe a caminhar por dentre os vales tomados pela neblina. Já conseguiam ver no horizonte a silhueta do posto militar. Foi quando Jacques tirou do bolso uma pequena caixinha de madeira, abriu e tirou bolinha feita com folhas verdes de árvore, enrolada em um barbante comestível. Colocou na boca e tomou um gole de água para descer. Christophe notou que se tratava de um remédio feito pelos alquimistas. Em seguida, o sargento disse: Precisarei ir falar com um alquimista amigo meu, na montanha de La Celle. Meu remédio está acabando. Ele é muito sábio e pode ter alguma cura para essa epidemia. Chegando no posto militar, viram apenas 3 militares infectados em volta da guarita, agachados, devorando o civil que já estava morto. Jacques e Christophe finalizaram os 3, como se já tivesse acostumado com a ideia. Vasculhando a guarita do posto, Jacques achou um arco e várias flechas e disse: Esse posto foi dizimado. Vamos para a base de intendência da montanha de Grand Ravine. Em seguida, a montanha de La Celle. Continuaram seguindo a viagem em direção a Grand Ravine, sempre à margem do rio. Andaram a manhã toda e até 4 horas da tarde. O sargento decidiu parar e acampar. Eram 6h15 quando os raios do sol acordavam nossa equipe da revigorante noite de sono. Partiram rumo à base, que não estava longe. No caminho, às margens do rio, Christophe notou que Jacques estava com um comportamento estranho. Até seu modo de andar mudou. De repente, Jacques começou a correr e dizia: Vamos, Christophe! Vamos, seu molenga! É só isso que você consegue? Christophe sentiu-se desafiado e acompanhou o passo do sargento. Chegaram na base mais rápido que o esperado. De modo furtivo, deslocaram por uma pequena encosta, no qual podiam ver dentro das muralhas da base. Viram que tinham uns 5 sobreviventes em cima da muralha, lutando contra 30 zumbis que ficaram no pátio da base. Tacavam pedras e paus. Tinham arcos, mas as flechas já haviam acabado. Camuflado, Jacques armou o arco e disparou uma flecha certeira na cabeça de um militar. Christophe logo se manifestou: Sargento, o senhor matou uma pessoa não infectada. Fique quieto! Jacques armou o arco e mais uma vez matou o outro militar. Foi aí que os outros 3 perceberam que estavam sendo atacados. Se abaixaram nas barricadas da muralha de modo a se protegerem. Christophe insistiu: Sargento, o senhor está louco? Matou 2 militares que podiam nos ajudar a conter a infecção. Boca, Christophe! Você não sabe que todos nós somos mortos-vivos? Não fazia sentido o que o sargento disse para Christophe, mas logo lembrou do remédio que seu superior tomara todos os dias e lembrou que estava acabando. Então imaginou que ele sofreu de algum distúrbio mental. Jacques armou e matou mais 2 soldados. Telhados não podiam descer. O último soldado tentou revidar, mas morreu à espada. O sargento jogou os corpos para baixo das muralhas, no pátio. Isso atraiu famintos zumbis. Então o sargento empunhou 2 espadas e pulou em uma horda de zumbis, nocauteando 2. Se levantou e com gargalhadas sádicas e movimentos precisos, ia rodando e atacando vários zumbis. E chamou Christophe: Vamos, Chris, seu fraco! Vamos ver quem mata mais! Christophe desembanhou suas 2 espadas e entrou na dança com o sargento. Quando terminaram, puderam ver a quantidade de corpos espalhados. Então, se dividiram para procurar itens e suprimentos. Christophe achou uma espada mais forte e mais leve que a sua principal, e foi apanhá-la no chão, quando um zumbi cortado ao meio o agarrou e mordeu o braço esquerdo dele. Não! Um enfermeiro chamado François Duvalier, que estava trancado há quase um dia dentro de um baú no pátio, olhou para fora, e saltando do baú, disse: Calma, calma, meu rapaz, você está infectado, eu vou te ajudar. O enfermeiro deu um remédio que rapidamente anestesiou o corpo de Christophe, e o enfermeiro disse: Rapaz, pode confiar em mim. Eu já tratei muitos desde que essa epidemia começou, mas para contermos a infecção, terei que amputar. O enfermeiro cortou com um machado e estancou o sangue com pó amarelo e atadura de pano. Eles encontraram Jacques saindo da instalação da base com suprimentos, e Christophe contou o que aconteceu. O enfermeiro pediu para ir junto com eles. Olá, eu sou um enfermeiro, me chamo François Duvalier, mas as pessoas me chamam de Papadoc. Eu queria ir junto com vocês para La Celle. Jacques já parecia estar normal, concordou em deixar Papadoc ir junto com eles.
Pegaram os equipamentos e partiram rumo à montanha de La Salle. Chegando lá, foram bem recebidos por um dos maiores alquimistas do Haiti, Nicolas Flamel, ou Nick. Nick deu um forte abraço no velho amigo Jacquet e fez uma janta de vegetais, ervas e raízes para os seus visitantes. O velho alquimista não sabia de tal doença, mas tinha um invento novo que poderia ajudar. Eu tenho um invento muito bom. Creio eu que irá ajudar na comunicação com os sobreviventes. É o papel. Vejam só, com madeira moída de pinheiros, mais água, eu produzi uma pasta, que coei e formou esse material, que absorve muito bem tinta. O modo de grafia mais utilizado era o papiro. O pergaminho era muito caro, e mesmo o papiro tinha um uso restrito. Já esse novo invento do velho Nick era barato e muitos poderiam utilizar. Nick ensinou a utilizar o papel, a tinta, que era um corante feito a partir da fermentação de uma madeira chamada pau campeche, onde obtinha uma cor púrpura. Utilizava o próprio talho de um galho para escrever. Jean Jacquet indagou Nick. Nick, eu preciso daqueles remédios. Ah, meu caro, devo ter só algumas pétalas de rosa de Jericó. Dá para fazer somente uma dose. Preciso de colher mais na planície de Delman. Quantas doses você ainda tem? Nenhuma. Nossa, isso é muito perigoso. Você precisa ter mais doses quando seu distúrbio de dupla personalidade voltar. Como um estalo, a mente de Christophe fez toda a ligação com a insanidade vista pelo seu superior. Amanhã cedo, selarei alguns cavalos e vocês partirão imediatamente para a planície de Delman. E que me tragam uma amostra de carne infectada desses tais mortos-vivos. Agora vão dormir. Vocês devem estar cansados. Na manhã seguinte, os três partiram viagem em busca da flor. Nas cidades onde passavam, colavam um pedaço de papéis, dizendo para os sobreviventes que o pico de La Salle era seguro. Cavalgaram a manhã toda e no final da tarde chegaram nas planícies. Acharam algumas rosas no lado ocidental da maior planície. E a noite foi caindo e decidiram montar o acampamento e voltar para La Salle ao amanhecer. Na manhã seguinte, o efeito do remédio tomado por Jacquet na manhã anterior já tinha passado. Christophe e Papadoc acordaram com os gritos de Jacquet. Ei, aqui, aqui! Eu estou aqui, seus palhaços! Venha me pegar que eu vou dilacerar todos vocês! O sargento lunático com dupla personalidade estava intimidando uma horda de mais de 50 zumbis. Os mortos-vivos mudaram seu caminho e vieram em direção ao grupo. Christophe e Papadoc saltaram da grama assustados. Papa não tinha tanta habilidade com espadas e acabou correndo para os cavalos, pegou um cavalo e fugiu. Os zumbis foram sendo abatidos quando Jacques foi mordido na perna por uma cabeça que ainda se mexia. Continuou lutando e outro mordeu seu braço e deixou uma espada cair, e foi mordido mais uma vez no ombro. O sádico sargento se irritou e jogou a outra espada em um zumbi e saiu mordendo os zumbis que sobraram e dizia: Toma isso! Vocês gostam disso? Vou morder todos vocês! Por alguns segundos, era como se o tempo tivesse parado. Christophe via seu superior sendo derrotado e sua missão sendo fracassada. Quando viu Jacquet indo ao chão, o medo foi tomando conta do coração de Christophe. Ele largou a espada e, correndo em direção ao rio que passava por ali, pulou na água. Os zumbis que vieram atrás dele foram em direção aos outros dois cavalos que ainda estavam vivos, porém amarrados. Os cavalos foram devorados vivos e a horda prosseguiu seu caminho. Christophe, chorando e derrotado, saiu da água fria e viu que ao lado do sargento, 3 zumbis que ele tinha mordido também estavam caídos. Os equipamentos estavam bagunçados, corpos para todos os lados. Christophe juntou as coisas de sua mochila e ouviu um barulho atrás dele, como que gemidos, e notou que tinha 3 pessoas feridas ao lado de Jacquet, que estavam se retorcendo em processo de transformação. Então o garoto entendeu que a cura estava bem diante dos seus olhos. Peraí, se o zumbi morde um humano, o humano vira zumbi. E se um humano morder um zumbi, o zumbi vira humano? Isso é a cura? Jacquet, já transformado, levantou e foi em direção a Christophe, que o mordeu, e alguns segundos depois Jacquet caiu e voltou a ser humano. Christophe contou tudo a Jacquet, que não lembrava de nada que tinha feito depois que se transformaram. Alguns minutos depois, Papadoc voltou a cavalo, e eles disseram a cura para o enfermeiro. Sargento Jacquet voltou sozinho a cavalo para La Salle. Papadoc e Christophe levaram as 3 pessoas feridas para um lugar seguro, e foram espalhando a notícia através de papéis pelas cidades. Jean Jacquet chegou em La Salle e uma multidão de sobreviventes já estava abrigada lá. Então Jacquet formou uma equipe de cavaleiros e foram espalhando a notícia pelas cidades para os sobreviventes. Depois formaram mais 3 equipes para morder os zumbis e cuidar dos enfermos. E assim veio a vitória para o Haiti. Os seres humanos sofrem, são fracos, morrem, mas a humanidade sempre evolui
e consegue arrumar um jeito de sobreviver, ainda que seja a pior das loucuras.